Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 53, Palavra Escrita. E quem irá contribuir com o estudo de hoje é o nosso amigo Túlio Campos. Túlio, seja bem-vindo e um excelente estudo a todos. Boa noite, bom dia, ou boa tarde. Peço a Deus que nos abençoe e que possamos fazer aqui apenas a vontade dEle e que Ele possa nos orientar nos momentos de dúvida. Como já foi apresentado, o estudo hoje é Palavras de Vida Eterna, capítulo Palavra Escrita. E é em cima do versículo de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, onde fala: examinai tudo, retende o bem. Desde que o mundo é mundo, desde que a gente começou a se relacionar no mundo, existe o choque de ideias, os conflitos de ideias. Sempre existiu vários partidos, questões políticas, sempre existiu muitas filosofias, muitas ideias. Principalmente na questão religiosa, existe diversas interpretações, diversos pontos de vista. E Paulo escreve esse versículo pensando exatamente nesse conflito. Cada um acredita em algo, cada um sabe o que é melhor para ele. Então Paulo traz essa questão de examinar tudo, retendo o bem, porque mesmo nas crenças voltadas para o cristianismo, mesmo no próprio espiritismo, existem interpretações diversas. A gente pode ver isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Pedro fala: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Depois ele conclui dizendo: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O próprio Pedro vem afirmar no Evangelho que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso é tão interessante que esse próprio versículo que nós estamos analisando hoje, o próprio Emmanuel traz 2 interpretações. A primeira que ele escreveu foi no livro Vinha de Luz, no capítulo 154, em 1952. Depois, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, ele escreve em 1965, no livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 53, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, essa questão de interpretação, ela é tão divergente que o próprio Emmanuel trouxe 2 ideias do mesmo versículo. E alguns casos em que ele traz três interpretações do mesmo versículo. Talvez até 4, eu não sei dizer precisamente. A ideia central do versículo, a ideia principal, a corrente dominante desse versículo, foi que ele escreveu primeiro, em 1952, intitulado o capítulo Por que Desdenhas. Só depois ele veio trazer a exceção desse versículo, que é a palavra escrita. Eu vou explicar com calma, vocês vão entender. Então eu queria analisar primeiro a ideia principal, para depois a gente focar no capítulo de hoje. A ideia principal desse versículo, examinai tudo, retende o bem, escrito por Paulo,
que está no Vinha de Luz, Emmanuel começa dizendo o seguinte: o cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças e perturbações. Então ele vem trazendo todo aquele campo de relacionamento, né? Muitas coisas vão nos perturbar, muitas coisas vão ser contrárias ao nosso ponto de vista, à nossa ideia, à nossa opinião, né? Principalmente em relação a costumes, acontecimentos, mudanças, né? E ele conclui aqui terminando perturbações, entre outras. E ele continua: há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se prevenir contra as próprias faltas. Denunciam causas suspeitas, fogem ao movimento social, censuram fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distanciam da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a extralidade do fanatismo. Emmanuel começa a dizer que existem pessoas que querem simplesmente apontar o erro, discutir, só ver o lado ruim da situação, estão sempre criticando e com o pretexto de estar fazendo algo para salvar, principalmente no campo religioso. Normalmente são as pessoas mais fanáticas. Um exemplo que eu posso dar é de Saulo, né? Saulo, quando a gente vai estudar o livro Paulo e Estevão, ele tinha uma opinião muito firme em relação ao judaísmo. Ele não aceitava nenhuma outra ideia ou filosofia religiosa contrária a dele. E, portanto, ele desencadeou grandes perseguições contra os cristãos. Até então, né, encontrar com Cristo no deserto, ali na entrada da cidade de Damasco. E ele se converteu, né, de Saulo para Paulo. Emmanuel continua dizendo: longe de prestarem benefícios reais, constitui material neutralizante do movimento renovador. Então, esses tipos de pessoas que são fanáticas, que não aceitam nenhum tipo de opinião, que não querem ouvir nenhuma pessoa dizer nada sobre Deus, porque ele já tem uma opinião formada, ele já sabe tudo sobre aquilo, essas pessoas, né, elas estão longe de contribuir algo, né, para o movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não institui cubículos de isolamento. Emmanuel está dizendo aqui: procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Essa é a ideia central desse capítulo. É por isso que Emmanuel coloca: por que desdenhas? É uma pergunta. E ele vem dizer que o Evangelho do Cristo não é um cubículo, não procura se isolar, procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante por toda parte. Vem nos dizer que para que a gente possa fazer a vontade de Deus, para que a gente possa estar de acordo com o Evangelho, a gente precisa se relacionar. A gente precisa aceitar novas ideias. A gente tem que ter uma troca de ideias, um debate, muitas vezes saudável, né? Inclusive, existe uma palestra do Haroldo Dutra Dias, a palestra chama Paulo, Apóstolo dos Gentios. Ele fala muito bem dessa questão de relacionamento lá. Ele cita que Paulo, toda a sua vida, Paulo foi guiado pelas pessoas. E essas pessoas sempre foram instrumento de Deus. Deus sempre falou com Paulo através das pessoas. Deus nunca se manifestou para Paulo de uma forma mágica, de uma forma espiritual. O Haroldo vai dando alguns exemplos nessa palestra, e se a gente ler o livro também, Paulo e Estevão, fica mais fácil, né? A gente pegar todos os exemplos.
Um exemplo interessante é que Estevão, quando estava no navio como escravo, ele foi cuidar de um senhor, uma autoridade chamada Sérgio Paulo. Essa autoridade estava muito doente e ninguém queria se aproximar dela. E eles pediram para buscar um escravo que fosse doce, que fosse manso, que fosse cuidadoso. Então, Gesiel, que futuramente se chamaria Estevão, foi escolhido nesse navio para que pudesse cuidar dessa autoridade romana, chamada Sérgio Paulo. E Gesiel cuidou com tanto carinho, com tanto amor e devoção, fazendo as suas orações em cima daquela autoridade, que aquela autoridade curou de uma doença, naquela época, desconhecida, ninguém sabia o motivo, médico não soube tratar, e Gesiel conseguiu cuidar daquela autoridade e conseguiu curar ele. Aquela autoridade ficou com tanta gratidão com Gesiel, ficou tão feliz com ele, que ele fez algo que na época era proibido. Ele libertou um escravo. Naquela época do Cristo, uma vez escravo, sempre escravo. Não existia nenhuma lei, nenhuma autoridade que pudesse reverter esse quadro. Então Paulo, essa autoridade chamada Sérgio Paulo, ele fala que Gesiel adoeceu, e que ele foi lançado ao mar, mas na verdade ele liberta Gesiel no porto de Jerusalém. E Gesiel, felizmente ou infelizmente, por causa do relacionamento com essa autoridade, ele adquiriu a doença. Nós podemos dizer com certeza que foi felizmente. Por quê? Porque quando ele pega essa doença e que ele é deixado no porto de Jerusalém, ele adormece próximo à natureza, próximo à mata, e ele tinha ali com ele pouco dinheiro que ele tinha ganhado dessa autoridade, e chegou um ladrão próximo dele com a faca, desejando já assassiná-lo para roubá-lo o dinheiro. E Gesiel acorda, muito doente, muito febril, e fala assim: por favor, não me mate. E pediu que aquele ladrão o encaminhasse para um lugar para que ele pudesse ser tratado daquela febre. E Gesiel foi tão carinhoso com aquele ladrão, em momento nenhum negou para ele o dinheiro, pelo contrário, deu para ele aquele dinheiro e pediu simplesmente que encaminhasse ele para uma casa. E aquele ladrão o encaminhou para uma casa que pregava o Evangelho do Cristo. Não era a casa do caminho, era uma casa vinculada à casa do caminho, em que Gesiel foi acolhido, depois encaminhado para a casa do caminho, onde Pedro, João e Tiago tomavam conta em Jerusalém, e lá ele foi conhecer o Evangelho, escrito por Mateus. E lá ele foi conhecer o Cristo, lá ele foi conhecer o Messias. E se tornou um grande personagem, Gesiel. Pedro o batizou de Estevão, porque ele não podia mais chamar Gesiel, porque ele era um escravo, Gesiel, então ele precisava mudar o seu nome. E a partir disso, Paulo começa a saber das pregações dele em Jerusalém, começa a perseguir Estevão, é o responsável pela condenação e o apedrejamento de Estevão. Então, o Haroldo, ele começa a enfatizar no livro, nessa palestra, que a todo momento Paulo começou a se relacionar, tanto com Estevão, depois se relacionou com Abigail, que foi sua noiva, uma pessoa maravilhosa. Quando ele se converteu ao cristianismo, ele conheceu Ananias, que foi o que curou da cegueira. Quando ele se isolou para meditar no deserto, ele conheceu Áquila e Prisca, que o orientou e o ajudou no estudo do Evangelho. Ele conheceu Pedro, ele conheceu João. Então, todo momento, Paulo conversava com Deus, tinha orientação de Deus, era encaminhado por Deus através das pessoas, através dos relacionamentos. Estou dizendo tudo isso para quê? Para enfatizar a fala de Emmanuel. Emmanuel falando que o Evangelho não nos recomenda viver em cubículos, nos recomenda a conviver, a aprender e tentar buscar o conhecimento de tudo, para a gente tirar o melhor de tudo. E ele continua: ensinar com imparcialidade é buscar
esclarecimento. Examinar com imparcialidade. Normalmente, os religiosos têm mais dificuldade de fazer isso. A pessoa que é espírita, a pessoa que é católica, a pessoa que é evangélica, ela tem dificuldade em ser imparcial e buscar, às vezes, um conhecimento em outra doutrina. Um católico, ele não aceita um espírita vir falar com ele sobre o evangelho, porque ele já tem o seu ponto de vista. Isso a gente não pode generalizar, né? Normalmente, um religioso ele tem dificuldade de ser imparcial. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva, diz Emmanuel? Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciência da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Então, Paulo vem dizer que é desnecessário a crítica apressada, a condenação apressada. Analisa, escuta, observa, tenta tirar algo de bom daquele comentário. Em todas as ocorrências do povo e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Então, Emmanuel está falando, em todas as ocorrências do povo e das personalidades, em todos os fatos. Em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdenho? Se te sentes unido ao Cristo, lembre-se de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Emmanuel vem fechar aqui, encerrar esse capítulo Por que Desdenhas, dizendo que na luta do trabalho é sempre bom a gente encorajar as pessoas, ter uma palavra de carinho, de compreensão, de misericórdia, porque o Senhor não abandona nem, aparentemente, os seres venenosos. Deus fala através até das pequenas coisas. Até as pessoas que a gente julga imprestáveis, criminosas, pessoas que não podem fazer nada por nós, no momento oportuno Deus pode falar através delas. Então a gente não pode ficar desdenhando ou desfazendo das coisas sem antes analisar. Bem, quanto a isso que Emmanuel disse, que nem mesmo os seres aparentes venenosos do chão são abandonados pelo Senhor, no livro Falando a Terra, escrito por André de Cristo, no capítulo Ensinamento, ele traz alguns exemplos. Ele diz o seguinte: há muitos que investigam o pregador de existência caudicante, existência vacilante, e repelem a mensagem divina, esquecidos de que eles mesmos alimentam o corpo com os frutos da natureza, criados nas jacências da lama. Ele está dando um exemplo aqui, que muitas pessoas julgam um pregador, porque ele é vacilante, porque ele comete erros, porque ele tem, às vezes, alguns defeitos. É claro que todo pregador vai ter defeitos, só o Cristo que foi perfeito, né? E essas pessoas, julgando o pregador, não querem ouvir a sua mensagem. E aqui, nessa psicografia do Chico, André de Cristo está falando que muitas vezes são mensagens divinas. E essa pessoa que está julgando o pregador, ele esquece que ele mesmo se alimenta o corpo com frutos da natureza criados nas jacências da lama. Então ele está dando um exemplo da natureza, que o fruto que a gente alimenta, muitas vezes, é cultivado e criado na lama. André de Cristo continua dando outro exemplo. Deus, ele diz o seguinte: Deus, que desabotoa flores perfumadas no pântano, pode colocar as glórias da revelação em lábios ainda impuros.
Mais um exemplo desse capítulo aqui que nós estamos analisando é por que desdenhas. É por isso que Paulo vem dizer, examinai tudo, retende o bem. André diz ainda, as notícias do reino divino podem chegar até nós por intermédio das inteligências mergulhadas nas trevas. Assim como os relâmpagos de clarão deslumbrante faíscam dentro da noite escura. André está afirmando aqui, isso é um espírito de luz, afirmando através da psicografia de Chico, que as notícias do reino divino podem chegar até nós por intermédio das inteligências mergulhadas nas trevas. Ele continua, importa em todos os lugares e em tudo ver o melhor e escolher a boa parte. Afirmando o que Paulo diz, examinar tudo, retendo o bem. Ainda mesmo quando, na boca de um criminoso confesso, a palavra do bem é fruto precioso do amor de Deus, amadurecido nos galhos tristes do arrependimento humano. Olha essa afirmativa, que interessante. Às vezes um criminoso, confesso, já sofreu tanto, já passou por tantas situações na vida, que ele amadureceu. E ele sim tem condições de produzir grandes frutos, porque viveu, porque experimentou, porque errou. Ainda, lendo novamente, né? Ainda mesmo quando na boca de um criminoso confesso, a palavra do bem é fruto precioso do amor de Deus. Qual foi a reação de Jesus nessa questão? Deve haver punição para os maus intencionados? Então, aqui é uma pergunta que eu estou fazendo. Por quê? Porque o Cristo ele é o exemplo, ele é o grande modelo. O Cristo, em momento algum, ele errou. E ele passou por grandes momentos, por grandes situações. E esses exemplos dele é o que nós devemos analisar. É por isso que o Evangelho é o caminho, a verdade e a vida. O que o Cristo faria num momento desse? Quando ele depara com uma pessoa que de fato está mal intencionada, de fato está fazendo algo de errado, e tentando transmitir uma ideia, tentando ensinar algo. Qual que é o posicionamento do Cristo nessa questão? A pessoa deve ser punida, por mais que ela esteja mal intencionada? O exemplo do Cristo está no livro escrito Cartas e Crônicas, o livro Cartas e Crônicas, no capítulo O Grande Ceifador, capítulo 34, escrito por Humberto Campos, psicografia de Chico Xavier. Esse capítulo em resumo, Humberto Campos vem dizer que muitas pessoas, alguns se diziam continuadores de João Batista, alguns se diziam, né, discípulos do Cristo, levavam a mensagem do Evangelho da Boa Nova para milhares de pessoas, para multidões de pessoas. E Humberto Campos diz o seguinte, que os discursos exaltavam a boa vontade, a comunhão das almas, o devotamento e a tolerância entre as criaturas. Milhares de ouvintes escutavam, enlevados às pregações, estáticos e felizes, qual se já respirassem no mundo novo. Eram pregações que, de fato, ajudavam muitas pessoas. Contudo, tinha algumas pessoas que utilizavam dessas pregações para proveito próprio. Existiam pessoas que pediam dinheiro para as viúvas e para os órfãos, usando a palavra de caridade do Evangelho. Existiam outras pessoas também que utilizavam das frases primorosas e bem feitas para realizar das mais baixas manobras políticas. E isso incomodou Pedro. Simão Pedro ficou incomodado com essa situação, porque ele viu isso. E ele levou essa questão para o Cristo. Ele chegou para o Cristo e disse, mestre, que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus?
Em muitos lugares encontramos aqueles que formam grupos de serviço em nome da Boa Nova nascente. Existem muitas pessoas que estão formando grupo em cima do Evangelho, tumultuando corações em proveito próprio. Agitam a mente popular e formulam promessas que não podem cumprir. Usando o Evangelho, usando a Boa Nova, usando a religião e fazendo promessas que não podem cumprir. Atualmente a gente vê isso muito também. Muitas religiões prometendo riqueza, muitas religiões prometendo curas, muitas religiões prometendo poder. Pedro continua. Em Betsaida temos a falange de Berequias ben Zenon, que a dirige com entusiasmo dominante, apropriando-se da mensagem sublime para solicitar moedas de pobres pescadores. Ele usava o evangelho para pedir moedas para pobres pescadores lá em Betsaida, alegando destiná-las aos doentes e às viúvas. Mas, embora preste auxílio a reduzido número de infortunados, guardava para si mesmo a maior parte das ofertas amelhadas. E ainda hoje, em Cafarnaum, houve a prédica brilhante de Aminab ben Azoar, que se prevalecia de vossas lições divinas para induzir o povo à indisciplina e à perturbação. Não obstante, pronunciava afirmativos e preces que reconfortam o espírito dos que sofrem nos caminhos árduos da terra. Então, Pedro está dando aqui 2 exemplos de 2 pessoas, Berequias e também de Aminadab. Essas 2 pessoas, um pedia dinheiro, utilizando o evangelho, e, às vezes, de fato, usava essas moedas para ajudar algumas pessoas. E o Aminadab, ben Azoar, ele fazia suas pregações usando o evangelho para criar indisciplina por uma questão política. Mas ele também fazia preces que reconfortavam o espírito dos que sofrem nos caminhos árduos da terra. Isso aqui são palavras de Pedro, e Pedro incomodado com isso. E ele dizia, como agir, Senhor? Como agir, Senhor? Então aqui nós vamos ver como que o Cristo age diante de uma situação dessa. Será justo, Pedro continua, nos subordinarmos às astúcias dos ambiciosos e à malha dos velhacos? Jesus meditou alguns instantes e replicou. Jesus pensou e disse, Simão, antes de tudo, é preciso considerar que o crime confesso encontra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado. Quem ilude os outros engana a si próprio. E quem fere será ferido. Então Jesus vem dizer aqui o seguinte, eu não me preocupo com isso, Pedro, porque essas pessoas estão enganando a si mesmo. E deu alguns outros exemplos aqui. Porque o crime, confessa, encontra a corrigenda na própria lei divina. Ele vem dizer que quem rouba é furtado, quem ilude engana a si mesmo, e que quem fere será ferido. E Pedro continua, mas Senhor, no processo em exame, creio seja necessário ponderar que os males decorrentes da falsa propaganda são incomensuráveis. Não haverá recurso para assustá-las de imediato? Então Pedro falou assim, a gente tem que acabar com isso imediatamente. Isso não pode continuar. E Jesus disse, se há juízos no mundo que nasceram para o duro mister de retificar, aqui nos achamos para a obra do auxílio. Pedro, nós não viemos aqui para fazer isso. Já existem juízes, já existem autoridades para fazer isso. Para impedir as pessoas, para punir as pessoas, para penalizar as pessoas. Nós viemos aqui para auxiliar. Não podemos olvidar que os verdadeiros discípulos da Boa Nova, atentos à missão de amor que lhes cabe, não dispõem de tempo e disposição para partilhar
as atividades dos irmãos menos responsáveis. Então Jesus tem uma estratégia, é de fazer o bem, é de ajudar, é de ser misericordioso. Ele não tem tempo para chamar atenção, ou de punir, ou de proibir nada. A estratégia do Cristo é essa, de ajudar. Além disso, baseado nas suas próprias palavras, Pedro, não estamos diante de companheiros totalmente esquecidos da caridade. Dissesses que Berequias, pelo menos, ampara alguns infelizes que lhe cercam a estrada, e Aminadab, no seio das palavras insensatas que pronunciam, encaixa os ensinamentos e orações de valia para os necessitados de luz. E se formos ponderar as esperanças e possibilidades, os anseios e as virtudes dos milhares de amigos provisórios que os acompanham, como justificar qualquer sentença condenatória de nossa parte? Então Jesus vem falar o seguinte, que, ô Pedro, essas pessoas, conforme você mesmo disse, ainda estão fazendo alguma caridade. Um está ajudando algumas pessoas com as moedas que recolhe, e o outro, por mais que ele esteja fazendo revolta e política, as suas orações estão ajudando milhares de pessoas. E não seria justo a gente ponderar e a gente terminar com isso. E depois, o Cristo vai e recita a parábola do joio e do trigo. Vem dizer aqui que existe um Senhor que planta a boa semente, mas que depois vem o malfeitor e planta o joio. E os trabalhadores do Senhor querem tirar o joio. E o Senhor diz que não tire o joio, porque senão vai estragar o trigo, a boa semente. E quando todos eles crescerem, nós vamos cortar o joio e jogar no fogo. E o trigo vai colocar no meu celeiro. Então, Cristo vem dar o exemplo aqui para a gente. Que diante de situações como essa, onde as pessoas estão pregando a mentira, onde as pessoas estão usando o evangelho para fazer o errado, mesmo nessas circunstâncias, é importante que a gente examine tudo, para reter o bem. É importante. Então, a palavra do Cristo, nesse sentido, nesse exemplo, né, ela é fundamental. Bem, voltando, né, no capítulo de hoje, no livro Palavras de Vida Eterna, que é palavras escritas, né? Palavras escritas nada mais é do que os livros. Humberto Campos vem dizer que depois da oração, o livro é a única escada pela qual o céu pode descer à terra. Em verdade, quando um povo abandona o livro, começa a penetrar sem perceber o vale da estagnação e da morte, diz Humberto Campos. Falando do livro, falando da palavra escrita, né, que é o objeto do estudo de hoje. Emmanuel diz que o livro traz um ensinamento de todas as épocas, na palavra da ciência, na mensagem da filosofia e na revelação da fé. Um livro restaurador e enobrecido é um sábio que ampara em silêncio, um médico que auxilia sem alarde e um professor que esclarece sem atrito. A ascensão da altura exige o incessante intercâmbio com o livro. Emmanuel está dizendo, através da psicografia de Chico, que se a gente quer se tornar uma pessoa iluminada e alcançar o reino de Deus, o livro é um dos caminhos. Aqui, o Espírito Agar vem dizer que o campo de serviço é o mundo inteiro e a natureza é o nosso livro divino. Basicamente, né, se a gente for analisar, existem 3 formas de livro. O livro escrito, o livro da natureza, né, conforme o próprio Agar está afirmando aqui. O próprio Cristo utilizou da natureza para ensinar muitas coisas. E existe também um livro que é o próprio exemplo. O Cristo, ele não escreveu nada, mas ele foi um livro vivo. Todos os seus exemplos, tudo que ele fez, todas as suas atitudes e palavras, são ensinamentos de grande valia. Então, o Cristo é um próprio livro vivo. Então, basicamente, são esses 3 livros, né?
Em relação ao exemplo, diz Claudiano Dias, é indispensável que cresçamos mais intensamente na academia da espiritualidade superior, dentro da qual os discípulos são eles mesmos, os livros vivos do infinito bem, invariavelmente prontos a expressarem nas próprias vidas a mensagem de Jesus, sem reclamar recompensa. E José de Castro diz, o livro de nossa vida influi no destino da comunidade inteira. Analisando agora, o capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 53, Emmanuel inicia dizendo, disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar, retende o bem. Aquela leitura que nós fizemos anterior, como havia afirmado, ela é a ideia principal desse versículo. Agora Emmanuel vem nos ensinar a exceção. Porque existe algum momento em que nós devemos tomar cuidado. Nem tudo deve ser lido por algumas pessoas que não têm a capacidade ou discernimento de entender. Então Emmanuel vem dizer, muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trata de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Emmanuel vem falar que a gente precisa ter certo cuidado com a palavra escrita. Porque existem muitas coisas que são corrosivas. São muitas coisas que são como fezes. Então, as pessoas que escrevem com uma certa maldade, elas utilizam desse versículo de forma indiscriminada. Olha, o próprio Paulo diz que tem que ler tudo, então leia. Emmanuel vem dizer que não, que existe alguns momentos que devemos ter exceção. Devemos ter um certo cuidado. Sim, continua Emmanuel, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar. Mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Então, Emmanuel Francisco, escuta, tudo bem que uma pessoa equilibrada, uma pessoa amadurecida possa ler tudo. Que ele vai conseguir observar e tirar algo de bom. E se não tiver nada de bom, ele não vai reter nada. Mas existe um grupo de pessoas em que não é aconselhável ler tudo. Quem são? São as crianças, são os doentes, são os fracos e alienados da razão. Essas pessoas nós precisamos de orientá-las, instruí-las melhor. Essas pessoas são exceção nesse versículo. Emmanuel fala, sabiamente a lei divina dispõe sobre o assunto. A própria lei, a própria natureza, a própria vida trata desse assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. A própria vida nos traz o exemplo disso, a segregação de algumas pessoas. Por exemplo, diz Emmanuel, meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Não existe no mundo diversas escolas onde as crianças são segregadas, são separadas para que possam se preparar para a vida? Ou elas são abandonadas? Elas devem aprender aí na rua, de qualquer forma? De forma alguma. Existe uma preparação, uma seleção de professores, de material didático, pedagogos que são aí preparados nas faculdades. Existe todo um critério. Ele dá outro exemplo. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Ou o doente, ele é cuidado. Às vezes, o doente ele não pode ser cuidado em qualquer instituição. Ele não pode ser cuidado dentro da sua casa. Existe uma instituição preparada para isso, um hospital. Os médicos estudam 10 anos para cuidar de um doente.
O hospital ele tem todo o equipamento, todos os aparelhos para que possam lidar com isso. Os loucos se candidatam ao serviço do manicômio em busca de reequilíbrio. Mais um exemplo que a Emmanuel está dando. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se às penitenciárias em cujo aspereza se reajustam. Muitas pessoas que não sabem viver em comunidade, que cometem crimes violentos, o roubo, o estupro, o homicídio, eles devem ser segregados a penitenciárias, devem ser isolados da comunidade, porque não sabem viver em comunidade. Até que ali recebam o tratamento, a disciplina necessária. Isso aqui são palavras do próprio Emmanuel, psicografia do Chico. Emmanuel continua: assim, pois, se te reconheces em plenitude e robustez espiritual, né, se tem um conhecimento, se tem um preparo espiritual melhor, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem, capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se você tem essa capacidade de entender, se você tem essa evolução espiritual, esse equilíbrio de saber lidar com essa divergência em relação, principalmente, à religião, ao que é escrito sobre o Cristo, sobre Deus, é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Então, você tem que fazer esse filtro. E ele completa: se possui o necessário discernimento e se dispõe do tempo preciso, lê tudo. Se você tem discernimento, se você tem tempo, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade. Mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom. Se você tem tempo e capacidade, lê tudo, mas prestigie apenas o que é bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Interessante dizer essa questão de religião, você lê tudo e tirar o que há de melhor. O próprio André Luiz vem nos dizer que há um grande perigo nessa palavra escrita, que é um grande perigo no livro. O André Luiz diz o seguinte: o livro no mundo é a mensagem que se manifesta o espírito humano. O livro é sempre uma usina geradora de vibrações, no paraíso dos mais sublimes ideais da humanidade, ou no inferno das mais baixas ações das zonas inferiores. Um livro pode ser tanto bom quanto pode ser um inferno, diz André Luiz. Então aqui, eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa ter ideia dos inúmeros livros que existem e que podem prejudicar muitas pessoas. Existem diversas literaturas que incentivam a sexualidade prematura, o abuso do sexo e a infidelidade. O próprio Humberto Campos diz, no prefácio do livro Boa Nova, que quando reencarnado, quando ele era escritor na Terra, ele falava que ele escrevia para agradar. E que hoje no mundo espiritual, ele não escreve mais para agradar, ele escreve com proveito. Então a maioria das pessoas que escrevem livro aqui, eles escrevem para agradar e para vender. Obras que exploram a violência urbana, de gangues, conflitos policiais e bang-bang, trabalhos que alimentam a ostentação, a cobiça, o consumo excessivo, o materialismo desregrado, livros que semeiam a violência, terror e medo, artigos que implantam ideologias políticas, que se apoiam nos conflitos, aquelas que incentivam um poder paralelo, manifestações violentas, desordem, indisciplina, perseguições partidárias, ideológicas, de gêneros raciais, que podem levar à dominação e à escravidão dos mais simples. Publicações que disseminam o espírito de guerra, que distorcem a beleza de determinadas crenças e implantam a dúvida com interpretações equivocadas para gerar o terrorismo. É o que a gente vê muito no islamismo. O islamismo é uma excelente religião, uma linda religião, só que existe um grupo radical que usa para fazer terror. Existem diversos textos
tentando negar a existência de Deus, criticando os Antigos Testamentos, o Evangelho, cientistas, estudiosos, professores, filósofos, autoridades que afirmam categoricamente que Deus não existe. São milhares de textos, principalmente na internet. Aqui eu trouxe um pensamento de Pasteur. Ele diz o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Muitos cientistas, estudiosos, professores, como havia afirmado, eles analisam o Antigo Testamento e começam a criticar. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele é cheio de figuras de linguagem, né? De questões idiomáticas. Então, quando a pessoa vai analisar aquilo ali, tem que analisar com um certo conhecimento da cultura da época. E tem que fazer aquela tradução e interpretação conforme o conhecimento. E eles não, eles analisam aquilo de forma literal e começam a criticar. E passam a dizer, porque são pessoas que têm pouca ciência. Porque se tivesse muita ciência e analisasse aquilo ali realmente com estudo muito a sério, eles iam aproximar mais de Deus, iam ver que aqueles escritos ali estavam de acordo com a época, com a cultura da época. Um outro exemplo interessante, o Haroldo Dutra Dias, ele faz um estudo, esse estudo do livro de Gênesis, ele está no site Portal Ser. E para ele fazer esse estudo do livro de Gênesis, ele analisou e estudou dezenas de traduções bíblicas. Como Emmanuel vem falar aqui, ó, se dispõe de tempo e conhecimento, analisa tudo. Analisa tudo. Para ajudar aqueles que não têm capacidade. E o Haroldo ele faz isso. Ele é um tradutor de Bíblia que fala aramaico, que fala o grego clássico, que fala o hebraico. Então ele domina bem esta questão. E ele estudou dezenas de traduções bíblicas. E para fazer esse estudo do livro de Gênesis, ele escolheu em especial 3 traduções. E ele usa nesse estudo do livro de Gênesis, está lá, se eu não me engano, em 76 capítulos, ele usa a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, não a revista atualizada. Ele usa a tradução de Luiz Alonso, que é uma tradução católica, né? A de João Ferreira de Almeida é uma tradução protestante. Ele fala que essa tradução de Luiz Alonso ela é uma tradução que existe notas de rodapé muito importantes. E usa também a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia feita na França, pelos protestantes e pelos católicos. E foi uma Bíblia feita depois que descobriram os manuscritos do Mar Morto. Então, é uma tradução mais atual. E usa também textos originais do hebraico, narrados por um locutor de Jerusalém. Então, o Haroldo estudou dezenas de traduções e, nesse estudo, ele usa 4 para facilitar o estudo para pessoas como eu, que não têm nenhum entendimento. Confirmando o que Emmanuel diz aqui no capítulo Palavras Escritas. O trabalho do Cristo e dos profetas na elaboração dos livros é algo que a gente tem que analisar e pensar. Jesus teve um cuidado extremo em todas as palavras que ele disse, em todas as suas ações. Os discípulos tentaram escrever com muito cuidado, com muito carinho, cada evangelho, cada frase. Então foi tudo muito bem escolhido, foi tudo muito bem pensado, pelos Espíritos de luz, pelo Cristo, todos orientados, né, por Deus, para que pudéssemos ter materiais de qualidade, para que a gente pudesse ter materiais bons de estudo. A gente tem que analisar também que na maioria dessas obras são pensamentos dos Espíritos de luz, são pensamentos de espíritos puros,
em que a gente, na maioria das vezes, não valorizamos. Quando eu digo valorizar, é a gente se dedicar ao estudo de boas obras, do Evangelho, das obras de Kardec, das obras do Chico, de Ivone, que também são obras aceitas pela Federação Espírita Brasileira. Os próprios livros do Chico, se a gente for pensar, foram 412 livros. São livros que falam de ciência, de poesia, de medicina, de mundo espiritual, de cristianismo primitivo. E o mais importante é que são livros que existem milhares de evidências científicas. Milhares. Se a gente buscar outra palestra do Haroldo Dutra Dias, são fatos históricos nas obras de Emmanuel, a palestra é essa. Está no YouTube. A gente vai ver que existem muitas pesquisas nas obras do Chico confirmando a veracidade das obras. A ciência já provou que essas obras são legítimas e que Chico, em hipótese alguma, inventou. Só o livro Renúncia, a equipe do Haroldo Dutra Dias fechou com mais de 2.500 evidências científicas. Só o livro Renúncia. Existem mais 411 obras. Então, quando a gente for orientar alguém a ler alguma obra, a ler algum livro, se a gente for usar algum livro, algum estudo, usa obras de qualidade. O Evangelho, o Antigo Testamento, foram obras orientadas pelo próprio Cristo, pelos antigos profetas, as obras do Chico e outras obras orientadas pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem. Então, o nosso tempo esgotou. O que eu tinha para dizer a respeito de palavras escritas foi dito. No mais, eu agradeço a atenção e muito obrigado a todos. Que assim seja.